o que aconteceu? Eu comecei a estudar o caso e num dos primeiros programas da Jovem Pan que eu participei, eu falei sobre os índices de feminicídio. Porque tinha isso. Quando eu estava no governo, eu tive contato com vários números, estatísticas e tal. E aí eu me lembro que, na época, existia uma narrativa de que falava que 90% das mulheres presas tinham sido presas por crimes que elas assumiram para si, que eram cometidos por homens. Só que eu estava lá em Tremembé todo dia, assim, então eu via que isso não era verdade. Né? Eu nunca conheci uma mulher que tivesse sido presa porque ela tomou para si um crime de um homem. Assim, isso não rolava, assim. Já aconteceu assim, de uma mulher estar dentro de um grupo. O contrário também. Também, exatamente. Mas isso não se... Muito pelo contrário. As do crime organizado sempre sustentaram, tipo, que elas tinham sido culpadas. Não, eu entrei no crime porque eu queria comprar uma casa melhor, eu entrei pro crime porque eu queria estar numa posição melhor. Elas sempre assumiram. Elas eram verdadeiras, assim, verdade seja dita nesse ponto. Muito mais do que muitas feministas. E então... eu comecei a pesquisar dados e tal. Conheci pessoas que, na época, conheci a Thaís Azevedo. E a Thaís Azevedo me mostrou, na época, alguns dados do IPEA de 2014, que mostravam que mais homens eram vítimas de crimes passionais do que mulheres. E aí eu fiquei doida com esses dados, né? Eu comecei a falar sobre isso. É um dado surpreendente para quem não avançou no estudo, porque a mídia solta o contrário, né? E a mídia trabalha o quê? Com proporção, né? Eles pegam, sei lá, o número de homicídios anuais era de 60 mil. Então eles falam assim, 40% das mulheres que são assassinadas por ano são vítimas de crimes passionais, enquanto apenas 6% dos homens que morrem são vítimas do mesmo crime. Só que eram, tipo, 52 mil homens morrendo por ano, enquanto 8 mil mulheres morriam por ano. Então, eles não davam nunca os números, eles só davam uma porcentagem, assim, cria essa falsa sensação, né? E aí a Thaís Azevedo me chamou a atenção para isso e eu comecei a falar sobre isso. E logo no início da Jovem Pan, eu falei sobre... Era a pauta do Johnny Depp e da Amber, da mulher. Que era, sei que teve lá que no final ficou provado que ela estava mentindo e tal. E eu falei assim, olha, no programa, né? Era gravado nessa época, não era ao vivo. Mas eu falei sobre isso e a diretora entrou no meio do programa e falou assim, isso você não vai falar aqui. Isso você não pode falar. Você sentia censura lá na Jovem Pan? Sempre teve. Assim, Marcelo, vamos combinar. Se eu quiser falar tudo que eu falo, lascou. Se eu quiser falar em rede nacional, publicamente, as coisas que eu falo... Imagina, cada semana que eu posto um Reels, eu levo um cancelamento grande, assim... As minhas taxas de desistência nos meus seguidores é enorme. Eu perco coisa de 50, 60 mil seguidores todos os meses. Tipo, 50 mil pessoas entram todos os meses no meu perfil e falam assim, vou parar de seguir essa louca. Então, assim, é que mais pessoas começam a me seguir do que param. Mas pensa que eu falo sobre coisas espinhosas. E se eu for falar isso em rede nacional, assim, a gente está falando de um perfil de Instagram, né? Se eu falar isso na Jovem Pan... Qualquer outra rede, acabou para os caras, né? Foi por isso que você saiu de lá? Não, eu saí porque eles mandaram embora todo mundo que era autodeclarado da direita, assim, né? Então, eu claramente era uma das pessoas mais da direita. Então, depois do dia 8, teve o dia 8, né? Lá do Planalto, que invadiram e tal. Dia 9 eu fui mandado embora, assim. Mas eu já sabia que... Eu achei que eu durei muito tempo lá. Eu achei que, assim, depois do primeiro turno, eu achei que eu já ia embora. Eu até que durei lá. Mas isso, assim, já estava a Maria da Penha me processando, a Janja me processando. A Janja teve todo um carinho por mim, eu fui a única pessoa que ela processou pessoalmente, né? O resto era aqueles pacotões. Olha, tais comentaristas vão receber um processo do Zanin ou de tal. A gente já fez um só pra mim. Isso foi muito especial. Eu tenho um carinho por esse processo até hoje. Então. Exato, foi especial. E tá rolando ainda esse processo, enfim. E eu sei, mas por que a gente tá falando disso? Porque... se eu era censurada. Então, sim, eu era censurada. Eu era censurada. Inclusive porque eles não queriam tomar mais processo. E a gente sabe que só tem pode falar que quem tá... né? Depende de... e não dá... E assim, eu não tô falando mal deles por isso, porque... Poxa, uma empresa não sobrevive se ela ficar tomando processo atrás de processo. Quem está no poder hoje pode acabar com qualquer empresa, por mais que ela tenha... A Jovem Pan tem quase 100 anos de existência, lá, 70, 80 anos. Então, imagina eles começarem a processar, eles vão... Poxa, quebram, né? Dá para entender. Não estou os criticando por isso, mas existe todo esse trâmite aí, né? Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.